Já parou para pensar que nem todo aquele que se opõe a Deus o faz com ódio? Às vezes, a rebelião nasce no coração de quem se sentia certo, de quem achava estar defendendo o que era justo. E é aí que mora o perigo. Coré, o levita, não era um homem qualquer. Ele não era um estrangeiro. Não era alguém distante do povo ou das promessas de Deus. Pelo contrário, ele era um dos escolhidos, um levita, separado para servir no tabernáculo, parte de um povo que viu com os próprios olhos o mar se abrir, o maná cair do céu e a nuvem da presença divina os guiar pelo deserto. Ainda assim, algo nele se rompeu. Essa história não é apenas sobre um motim antigo no meio do deserto. É um espelho que revela o que pode acontecer quando o orgulho ganha espaço demais dentro de um coração consagrado. É uma jornada de escolhas erradas, de alianças perigosas, de palavras ditas na hora errada e de um fim que ainda ecoa como alerta para todos nós. Mas também é uma oportunidade de enxergar com clareza o que Deus espera daqueles que o servem com verdade. Você vai ver como até os que estão mais próximos do sagrado podem se perder, e como a misericórdia divina ainda pode nos resgatar, mesmo depois do abismo. Então me diz, você já se sentiu injustiçado por uma liderança espiritual? Já pensou que poderia fazer melhor do que aqueles que estão à frente? Escreve aqui nos comentários. Você já passou por um momento em que precisou confiar mais em Deus do que no seu próprio julgamento? Coré, um levita de linhagem respeitada, não nasceu um rebelde, mas alguém criado entre os sons sagrados do tabernáculo e os ensinamentos da lei de Deus. Desde jovem, ele respirou o ar da devoção, conheceu a santidade que cercava o povo de Israel no deserto, aquele povo que caminhava sob a direção divina, liderado por Moisés e Arão, homens escolhidos para guiar uma nação inteira rumo à terra prometida. No entanto, mesmo em meio a essa proximidade com o sagrado, uma inquietação começou a crescer no coração de Coré. Ele via a autoridade de Arão e sentia que seu próprio valor era diminuído. A semente da dúvida e da inveja começou a germinar, e o que era um serviço dedicado passou a ser encarado por ele como uma posição limitada, uma função que não refletia sua verdadeira importância dentro da comunidade. Essa sensação de injustiça, tão humana e tão antiga, se tornou o combustível para uma das maiores rebeliões registradas no Antigo Testamento. Não era apenas uma questão pessoal. Coré reuniu outros líderes influentes, homens também insatisfeitos, que compartilhavam o desejo de desafiar a liderança estabelecida. Eles não queriam simplesmente questionar Moisés e Arão, queriam usurpar o poder que acreditavam merecer. O levita, junto com Datã, Abirão e 250 outros príncipes da comunidade, se levantou com coragem e arrogância, clamando por uma mudança que parecia justa aos seus olhos. Eles proclamavam que toda a comunidade era santa e que Deus estava presente em todos, não apenas em um único grupo privilegiado. Esse argumento, que a princípio poderia soar como um apelo legítimo por igualdade, escondia uma insubordinação perigosa, porque a liderança não era baseada em caprichos humanos, mas em um chamado divino. Ao desafiar isso, Coré e seus seguidores estavam, na verdade, desafiando a própria ordem estabelecida por Deus. O conflito não tardou a se desenrolar e a tensão no acampamento cresceu.
Moisés, ainda que profundamente triste pelo rumo tomado por um homem tão próximo, respondeu, com firmeza e humildade. Ele pediu a Coré e seus companheiros que se apresentassem diante do Senhor com incensários, um símbolo do serviço sagrado, para que Deus mostrasse a quem ele realmente havia escolhido para exercer o sacerdócio. A espera foi tensa e cheia de expectativa. O povo observava, temeroso e ansioso, sabendo que aquela seria uma demonstração clara da justiça divina. Quando a terra se abriu de repente, engolindo Coré, Datã, Abirão e suas famílias, o choque foi imediato. A manifestação poderosa de Deus deixou claro que a rebelião contra o seu plano não ficaria impune e que a santidade e a ordem estabelecida por ele deveriam ser respeitadas, não desafiadas. A história de Coré nos lembra que a proximidade com o sagrado não nos isenta da tentação e que a verdadeira liderança só é legítima quando está em sintonia com a vontade divina. Mesmo diante desse fim trágico, a mensagem que fica é clara. O orgulho e a inveja podem corroer até o mais forte dos homens, mas Deus está sempre pronto para mostrar o caminho certo. A trajetória de Coré é uma lição sobre limites, respeito e, acima de tudo, sobre confiar na sabedoria que vem do alto, mesmo quando parece difícil aceitar. É um convite para que cada um de nós examine o coração e pergunte: estou servindo com humildade ou me deixo levar pela voz do orgulho? Essa pergunta, tão antiga quanto a história do homem, continua ecoando até hoje e nos desafia a escolher o que vale mais: a ambição passageira ou a fidelidade que gera vida e paz. A rebelião de Coré não foi apenas um ato isolado de insubordinação, mas o reflexo de um conflito mais profundo que existia no coração do povo que caminhava pelo deserto. A trajetória de Israel era marcada por milagres e maravilhas, mas também por constantes murmurações, dúvidas e impaciência. A terra prometida parecia sempre distante, e os dias sob o sol escaldante do deserto pareciam intermináveis. Nesse contexto de exaustão espiritual e física, Coré encontrou terreno fértil para semear sua revolta. Ele não foi apenas ousado, foi estratégico. Escolheu cuidadosamente seus aliados, homens respeitados, líderes das tribos, vozes influentes dentro do povo. Ele sabia que uma revolta bem-sucedida precisava de rostos familiares, de nomes que gerassem confiança. Assim, a oposição ganhou corpo, ganhou peso, ganhou voz. E essa voz passou a questionar a legitimidade de Moisés e Arão, não com gritos, mas com argumentos que pareciam justos, quase espirituais, quase nobres. A acusação era clara: por que vos elevais sobre a Assembleia do Senhor, diziam eles. Era como se estivessem clamando por igualdade, por um sacerdócio universal, onde todos pudessem estar diante de Deus da mesma forma. Mas havia um engano sutil nessa proposta. Porque, embora todos fossem parte do povo escolhido, Deus havia estabelecido papéis específicos, funções delimitadas, não por favoritismo, mas por propósito. O sacerdócio de Arão não era uma invenção humana, era uma designação divina. E ao ignorar isso, Coré estava tentando transformar o sagrado em algo comum. Era como se dissesse: não precisamos mais de ordem, todos podemos fazer tudo. Uma aparente liberdade que, na verdade, escondia a anarquia.
Moisés, diante disso, não reagiu com fúria, mas com tristeza. Ele entendeu que aquilo não era só contra ele, mas contra o próprio Senhor. E por isso, deixou que Deus mesmo fosse o juiz daquela causa. Então veio o dia da prova. Cada um dos 250 rebeldes tomou seu incensário, o símbolo do serviço sacerdotal, e compareceu diante do tabernáculo. Era como se dissessem: nós também podemos queimar incenso, também podemos ser sacerdotes. Mas o que era um símbolo de adoração se tornou um instrumento de julgamento. Do céu saiu fogo e consumiu todos eles. Uma demonstração clara e terrível de que Deus não se deixa escarnecer. E mais, a terra se abriu de maneira sobrenatural e tragou Coré, Datã, Abirão e suas famílias diante dos olhos de toda a congregação. O povo, que até então estava dividido, agora estava em choque. Era impossível ignorar a gravidade do que acontecera. Era impossível continuar fingindo que aquela rebelião era apenas uma diferença de opinião. Deus havia julgado. E havia julgado com severidade. Mas mesmo depois de tudo isso, o coração do povo ainda estava confuso. No dia seguinte à tragédia, muitos vieram a Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Era como se não compreendessem a profundidade do que testemunharam. O Senhor, então, manifestou novamente sua glória e uma praga começou a se espalhar entre o povo. Moisés, mais uma vez, não retaliou. Pediu que Arão pegasse um incensário e saísse correndo entre o povo, fazendo expiação por eles. E ali, entre os vivos e os mortos, Arão se colocou, intercedendo, clamando, oferecendo o incenso diante de Deus. E a praga cessou. Aquela imagem de um homem se posicionando entre a vida e a morte é uma das mais poderosas da Escritura. Um retrato da verdadeira liderança. Não alguém que busca posição ou poder, mas alguém que se entrega pelo povo, que se coloca na brecha, mesmo por aqueles que o acusaram. Coré buscava grandeza e terminou tragado pela própria arrogância. Arão, humilhado e questionado, mostrou a verdadeira grandeza ao se colocar entre os que morriam, movido por compaixão. A história nos mostra o contraste entre o que é buscar a glória para si e o que é ser um servo, segundo o coração de Deus. A queda de Coré nos adverte, mas a intercessão de Arão nos inspira. Em um mundo onde muitos querem falar, ser vistos, liderar, a palavra nos chama a servir, a ouvir, a obedecer. Deus continua buscando corações humildes, dispostos a cumprir sua vontade, mesmo quando isso exige sacrifício. E é nisso que está a verdadeira honra. Não na exaltação própria, mas na disposição de amar até os que não compreendem, porque no fim é o Senhor quem levanta, é Ele quem escolhe, é Ele quem vê o íntimo do coração e recompensa aqueles que permanecem fiéis. Após o juízo severo e incontestável que Deus fez recair sobre Coré e seus seguidores, os dias no deserto jamais foram os mesmos. Uma memória viva do chão que se abriu diante dos olhos da congregação, do fogo que consumiu os 250 homens, com incensários em mãos, e da praga que ameaçou devastar ainda mais vidas, permaneceu impregnada na alma de Israel. Mas Deus, em sua pedagogia divina, sabia que memórias se apagam, que o coração humano é instável, propenso ao esquecimento. Por isso, ele ordenou a Moisés mais uma prova visível de quem era verdadeiramente escolhido por ele para o sacerdócio.
Cada chefe das 12 tribos deveria trazer uma vara e nela escrever o nome de sua tribo. A vara de Levi, representando Arão, seria colocada junto das demais diante da Arca da Aliança. E Deus disse: a vara daquele que eu escolher florescerá. Era como se o Senhor dissesse: chega de disputas, chega de dúvidas, eu mesmo colocarei um sinal. E o que aconteceu foi de uma beleza simbólica que contrasta com a dureza dos dias anteriores. A vara de Arão, um simples pedaço de madeira seca, não só floresceu, mas produziu brotos, flores e amêndoas em uma única noite. Um milagre silencioso, sem trovões nem abismos, mas ainda assim poderoso. Porque enquanto a rebelião foi marcada por gritos e destruição, a confirmação de Deus veio com vida, com fruto, com beleza. Era como se o Senhor estivesse ensinando que a autoridade verdadeira não se impõe com força, mas floresce pela obediência e pelo Espírito. A vara florescida foi então guardada dentro da Arca da Aliança, ao lado das tábuas da lei e do maná, como testemunho eterno da escolha divina. Arão não precisou lutar por sua posição. Deus o exaltou. E essa é uma lição que atravessa séculos e ainda fala conosco hoje. A honra que vem do alto não pode ser roubada nem construída com base na inveja ou no orgulho. Mas o impacto da história de Coré foi ainda mais longe. Anos mais tarde, no livro de Números, encontramos os filhos de Coré mencionados. E isso nos revela algo profundo. Embora Coré tenha perecido em sua arrogância, seus filhos não foram engolidos junto com ele. Eles não participaram da rebelião. E, surpreendentemente, seus descendentes mais adiante se tornariam responsáveis por partes do louvor e da adoração no templo. Alguns dos mais belos salmos foram escritos pelos filhos de Coré, como o Salmo 42. Assim como a corça anseia pelas águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Isso nos mostra que Deus não anula uma linhagem por causa do erro de um homem. Ele pode redimir a história, dar novo propósito, transformar o legado. Coré escolheu a rebeldia, mas seus filhos escolheram adorar. Isso é redenção. Isso é graça. Isso é esperança para todos nós, que muitas vezes carregamos marcas de histórias difíceis, familiares ou pessoais. E aqui está um ponto que deve ser ouvido com o coração. Mesmo em meio a erros tão graves, Deus ainda se move com misericórdia. Ele pune o pecado, sim. Ele não tolera o orgulho que tenta ocupar o lugar do sagrado. Mas ele também restaura, transforma e levanta de onde não esperamos. Os filhos de Coré não apenas foram poupados, como foram honrados com a missão de compor louvores eternos. Deus escreveu uma nova página para eles, e isso é prova de que ninguém está fadado ao fracasso por causa do erro dos outros. Em Deus existe sempre a possibilidade de um recomeço. Talvez hoje você se sinta marcado por falhas que nem foram suas, por decisões de pais, por contextos difíceis. Mas a palavra nos mostra que há caminho de vida mesmo depois de um terremoto. Basta estar disposto a permanecer firme quando tudo ao redor parece ruir. Basta escolher adorar, ainda que tudo diga o contrário. Por fim, a história de Coré, com toda a sua dor, também serve como moldura para enxergarmos com mais clareza o retrato de Cristo. Porque onde Coré tentou subir por força própria, Jesus desceu por obediência.
onde Coré tentou tomar para si um sacerdócio que não lhe pertencia, Jesus foi feito sacerdote eterno por Deus Pai. Onde Coré dividiu, Cristo uniu. E onde Coré foi engolido pela terra, Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o sumo sacerdote perfeito, que não precisa se impor, porque já recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. E ele nos chama a uma vida de humildade, de fé e de confiança. A voz de Coré ainda ecoa neste mundo, vozes que dizem: você merece mais, tome o que é seu, não aceite limites. Mas a voz do Cordeiro diz: se alguém quiser ser o maior, seja o menor. Se quiser liderar, sirva. Se quiser viver, morra para si mesmo. É nessa escolha que encontramos a verdadeira grandeza. É nesse caminho que floresce a vida que Deus sonhou para nós. A história de Coré não é apenas um relato antigo de rebelião e juízo. É, acima de tudo, um espelho da alma humana diante da santidade de Deus. É a prova de que, mesmo dentro do povo escolhido, o orgulho pode nascer disfarçado de zelo. Que mesmo entre levitas, homens consagrados ao serviço do Senhor, pode brotar a inveja, o desejo de protagonismo, a semente de um coração que quer tomar pela força aquilo que só pode ser dado por Deus. Mas também é uma narrativa de advertência amorosa. Um lembrete de que os caminhos de Deus não se dobram aos desejos do homem e que qualquer tentativa de inverter essa ordem nos leva a um fim trágico. Coré não caiu porque era um estranho à fé. Ele caiu porque se perdeu dentro dela, confundindo serviço com status, vocação com vaidade. E ao fazer isso, desprezou a ordem santa que Deus havia estabelecido para proteger e conduzir seu povo. Mas nem tudo em Coré é destruição. Há, entre as linhas dessa história, uma mensagem de esperança que atravessa o tempo e chega até nós. A misericórdia de Deus brilhou nos filhos que não seguiram o erro do pai. Eles permaneceram firmes quando a terra tremeu, e Deus os levantou para cantar sua glória nos séculos seguintes. E isso nos mostra algo profundo. Não somos reféns daquilo que herdamos. Nossas escolhas ainda têm poder, há redenção, há novos começos. A graça de Deus pode transformar ruínas em cânticos, desertos em lugares de adoração. E se você sente que carrega um fardo familiar, se há histórias antigas que ainda pesam sobre seus ombros, lembre-se disso. Em Cristo, você pode escrever uma nova história. Você pode ser como os filhos de Coré, não marcado pela queda, mas lembrado pela fidelidade. Essa história também nos confronta com a maneira como lidamos com a autoridade espiritual. Vivemos tempos em que a ideia de submissão é muitas vezes confundida com fraqueza. Coré gritou por liberdade, mas era escravo do próprio ego. Arão ficou em silêncio e foi exaltado por Deus. A verdadeira autoridade não precisa ser conquistada pela força, porque quem é chamado por Deus floresce, mesmo quando está com a vara seca na mão. Deus exalta os humildes, levanta os que se submetem, honra os que se colocam em seu tempo e propósito. E você? Como tem lidado com o chamado de Deus na sua vida? Tem esperado com paciência, confiando que Ele abrirá o caminho? Ou tem tentado tomar à força o que ainda não lhe foi dado? Essa história nos convida a confiar, a entregar, a descansar. Porque o mesmo Deus que fez a vara de Arão florescer é capaz de fazer florescer sua vida, mesmo nos dias mais secos da caminhada. E se em algum momento você se identificou com Coré,
Se reconheceu desejos, ambições ou ressentimentos que têm pesado no seu coração, não se envergonhe, mas se arrependa. Deus não rejeita um coração quebrantado. Antes de ser engolido pela terra, Coré teve oportunidades de parar, de se humilhar, de recuar. Ele não quis, mas você pode. Você ainda pode. E isso é graça. Isso é evangelho. Porque a cruz de Cristo é o lugar onde todo orgulho é lançado fora, onde toda rebelião encontra perdão e onde somos restaurados à verdadeira posição de filhos,